pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui falar de maneira bem rápida, bem breve, bem simples sobre o gênero textual conto fantástico, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos saber bem rapidamente, né, a diferença de gênero textual e tipo textual, que é muito cobrado no Enem, essas duas questões, tá? Quando nós falamos em tipos textuais, nós falamos em textos, né, pré-definidos aí com algumas características, né, pré-definidas, tá? Então nós temos alguns tipos textuais fixos, né, que são, por exemplo, dissertativo, narrativo, descritivo, injuntivo, explicativo, tá? E quando a gente fala em gêneros textuais, nós temos uma infinidade de opções, né, de textos. Gêneros textuais são textos que circulam na sociedade, em que nós temos contato, né? São textos que nós damos nome a cada um deles de acordo com características específicas deles, tá? Então, por exemplo, alguns exemplos de gêneros textuais: e-mail, bilhete, bula de remédio, conto, crônica, romance, poema, notícia de jornal, reportagem, e nós temos editorial, né? Carta do leitor, nós temos aí vários outros gêneros textuais. Cada gênero textual tem as suas características peculiares. Nós vamos falar hoje, de maneira bem breve, sobre o gênero textual conto fantástico, tá? Então, quando a gente fala no conto fantástico, primeiro, a gente fala aí que é um conto, e quando eu digo conto, eu falo em um texto que tem predominantemente o tipo textual narrativo, ou seja, eu tenho uma contação de história. E aí, quando nós falamos, então, né, em uma narração, nós temos que lembrar dos 5 elementos básicos da narrativa. Quais são eles? Narrador, personagens, espaço, tempo e enredo, tá? E aí, né, eu tenho então o conto é uma narração, é um gênero, né, que predomina o tipo textual narrativo, e nós falamos que geralmente é uma narrativa curta, tá? E aí eu vou entrar aqui rapidamente, né, numa questão que muitos alunos falam, quando eu levo um conto, né, para ler na sala de aula, talvez o conto tenha 3, 5 páginas, né? E o aluno fala assim: professora, mas isso é uma narrativa curta? Como assim, né? Então, quando nós falamos em uma narrativa curta, nós estamos entrando na questão de poucos personagens, né? Poucos espaços temporais, poucos espaços, né, físicos durante a narrativa, poucas marcações temporais, tá? Então, narrativa curta, né, são poucas ações, né, dos personagens, tá? Diferente, por exemplo, quando eu falo em uma novela, quando eu falo em um romance, né? O romance, ele tem inúmeros personagens, e cada personagem vai ter inúmeras ações durante essa narrativa, tá? Então é isso que a gente está falando de narrativa curta, tá? Centrado principalmente nessas questões de poucos personagens, poucas ações, poucos espaços. Então é essa a questão, tá bom? Então, sabendo que nós temos, né, no conto uma narrativa curta, tá? O conto fantástico, ele é conhecido, né, por ser uma narrativa curta que tenha ali, né, circunstâncias extraordinárias. Em que sentido extraordinárias? Circunstâncias que desafiam as leis naturais ou do mundo real, tá? Então, basicamente, são essas as características de um conto fantástico. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Beijão!